Milhões de fãs assistiram ao conteúdo do Jungkook no Arirang. O vídeo acumulou visualizações, comentários e reações do mundo inteiro. Mas existe um detalhe tão discreto que passou despercebido por praticamente todo mundo. E quando alguns fãs resolveram analisar as imagens anos depois, descobriram algo que muda completamente a forma como enxergamos aquele momento. O mais impressionante, isso aconteceu bem diante das câmeras. Enquanto todo mundo estava prestando atenção nas respostas dos membros, nas piadas e nas interações mais óbvias, Jungkook estava fazendo algo completamente diferente. Algo que revelava uma característica da sua personalidade que hoje ajuda a explicar por que ele se tornou um dos maiores artistas da indústria musical. E não estamos falando de uma apresentação incrível ou de um momento viral. Estamos falando de um gesto silencioso que durou apenas alguns segundos. Mas quanto mais você observa, mais percebe que aquele pequeno detalhe dizia muito sobre quem Jungkook realmente era naquela época. Porque às vezes, os momentos mais importantes não acontecem quando um artista está cantando, dançando ou recebendo aplausos. Às vezes, eles acontecem quando ninguém está olhando. E foi exatamente isso que aconteceu no Arirang. Quando eu percebi esse detalhe pela primeira vez, fiquei surpreso. Não porque fosse algo grandioso, mas porque mostrou um lado do Jungkook que raramente aparece nos vídeos mais famosos. Um lado que talvez explique por que tantas pessoas que trabalham com ele falam sobre sua dedicação, sua atenção aos detalhes e sua forma única de enxergar tudo ao seu redor. Então fica até o final, porque depois que você notar isso, provavelmente nunca mais vai assistir a esse vídeo da mesma maneira. Na época, a maioria das pessoas estava focada nas performances, nas músicas e nas interações entre os membros. Porém, anos depois, alguns fãs mais atentos começaram a revisitar gravações antigas e perceberam uma atitude específica de Jungkook que revelou muito sobre sua personalidade. E o mais impressionante é que esse momento ficou escondido bem diante dos olhos de milhões de pessoas. Hoje vamos analisar exatamente o que aconteceu, porque quase ninguém percebeu na época, e o que esse pequeno gesto mostra sobre o integrante mais jovem do BTS. Antes de continuar, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Nós sempre trazemos curiosidades, análises e histórias do BTS que muitos fãs ainda não conhecem. Agora vamos direto ao assunto. Para entender a importância desse momento, precisamos voltar alguns anos no tempo. Naquela época, o BTS ainda estava construindo sua trajetória internacional. Embora já estivesse conquistando uma base sólida de fãs, o grupo ainda não tinha alcançado o nível de popularidade global que possui atualmente. O Arirang TV desempenhava um papel importante na divulgação de artistas coreanos para o público estrangeiro. Muitos grupos passavam pelos programas da emissora para participar de entrevistas, apresentações e conteúdos especiais. Quando o BTS apareceu em um desses conteúdos, o foco principal dos espectadores estava naturalmente nas respostas dos integrantes, nos momentos engraçados e nas apresentações musicais. Afinal, ninguém imaginava que um detalhe aparentemente insignificante acabaria revelando tanto sobre Jungkook. Durante uma das gravações, os membros estavam respondendo perguntas e interagindo normalmente. Tudo parecia seguir o roteiro esperado. Porém, enquanto os apresentadores conversavam e as câmeras focavam outros integrantes, Jungkook fazia algo que quase ninguém percebeu. Ele observava atentamente cada pessoa presente no estúdio. Pode parecer algo simples, mas quem conhece Jungkook sabe que ele sempre foi extremamente observador. Desde muito jovem, ele desenvolveu o hábito de analisar tudo ao seu redor antes de agir. Enquanto muitos artistas ficam concentrados apenas em si mesmos durante gravações, Jungkook frequentemente presta atenção nos detalhes do ambiente. Ele observa os membros, a equipe, os apresentadores e até mesmo as reações das pessoas que estão fora do foco principal das câmeras. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Em determinados momentos, quando ninguém estava falando diretamente com ele, Jungkook direcionava discretamente seu olhar para membros da produção. Ele parecia acompanhar o trabalho da equipe técnica, observando movimentações, sinais e instruções que passavam despercebidos para a maioria dos espectadores. O detalhe pode parecer pequeno, mas mostra algo muito interessante sobre sua personalidade. Muitos fãs enxergam Jungkook apenas como um cantor talentoso ou um performer incrível. Porém, ao longo dos anos, diversas pessoas que trabalharam com ele destacaram outra característica marcante:
sua capacidade de aprender observando. Desde trainee, Jungkook costumava assistir atentamente aos artistas mais experientes. Ele observava coreografias, expressões faciais, técnicas vocais e até mesmo comportamentos nos bastidores. Em vez de apenas receber instruções, ele absorvia conhecimento constantemente através da observação. Quando os fãs revisitaram aquele conteúdo do Arirang, perceberam que esse comportamento já estava presente há muito tempo. Mas a história não termina aí. Outro detalhe que chamou atenção aconteceu durante uma pausa aparentemente comum. Enquanto os outros membros estavam concentrados em uma conversa específica, Jungkook rapidamente verificou se todos estavam confortáveis em suas posições. Esse tipo de atitude é tão discreta que passa despercebida para quem assiste casualmente. Porém, fãs acostumados a analisar gravações quadro por quadro perceberam que ele frequentemente faz isso. Ao longo dos anos, surgiram inúmeros exemplos semelhantes. Durante premiações, ele já foi visto ajustando discretamente objetos para evitar acidentes. Em entrevistas, diversas vezes demonstrou preocupação com integrantes que pareciam cansados. Em apresentações, frequentemente verifica se equipamentos estão funcionando corretamente antes mesmo de iniciar sua parte. São gestos pequenos, mas que revelam alguém extremamente atento ao ambiente. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas que trabalham com o BTS descrevem Jungkook como alguém confiável. Apesar de ser conhecido por sua energia, brincadeiras e espírito competitivo, existe um lado muito responsável que nem sempre aparece nos grandes momentos virais. No caso específico do Arirang, a maioria dos espectadores estava focada nas falas dos integrantes. Pouquíssimas pessoas prestaram atenção ao que Jungkook fazia quando não era o centro das atenções. E às vezes é exatamente nesses momentos que descobrimos quem alguém realmente é. Quando uma câmera está apontada diretamente para um artista, é natural que ele demonstre uma versão preparada de si mesmo. Mas quando o foco está em outra pessoa, surgem comportamentos espontâneos. Foi nesses segundos aparentemente irrelevantes que os fãs encontraram uma faceta interessante de Jungkook. Outra coisa que chamou atenção foi sua postura extremamente respeitosa com os apresentadores. Mesmo quando não estava respondendo perguntas, ele mantinha contato visual, escutava atentamente e reagia às falas com interesse genuíno. Pode parecer algo básico, mas nem todos conseguem manter esse nível de atenção durante longas gravações. Essa característica ficou ainda mais evidente conforme o BTS cresceu mundialmente. Mesmo após alcançar sucesso global, Jungkook continuou demonstrando respeito por equipes de produção, entrevistadores e profissionais dos bastidores. Diversos relatos de funcionários da indústria do entretenimento destacam exatamente isso. Muitas vezes, os maiores sinais de caráter aparecem em situações que não geram manchetes. Não são necessariamente os discursos emocionantes ou os grandes momentos de palco. Às vezes, são pequenos gestos que acontecem longe dos holofotes. E foi justamente isso que alguns fãs perceberam ao revisitar aquele conteúdo do Arirang. Mas existe outro aspecto interessante. Na época, Jungkook ainda era muito jovem. Apesar disso, já demonstrava uma maturidade impressionante para alguém que enfrentava a pressão de fazer parte de um grupo em ascensão. Lembre-se de que o BTS estava trabalhando intensamente para conquistar reconhecimento. Os integrantes passavam horas ensaiando, gravando conteúdos, participando de entrevistas e viajando constantemente. Mesmo em meio a toda essa rotina intensa, Jungkook conseguia manter atenção aos detalhes. Isso ajuda a explicar como ele evoluiu tanto ao longo dos anos. Muitos artistas possuem talento natural. Outros possuem disciplina. Jungkook sempre pareceu combinar os dois. Seu talento é inegável, mas sua disposição para aprender continuamente talvez seja um dos fatores mais importantes por trás de seu crescimento. Ao observar aquele momento do Arirang com atenção, alguns fãs chegaram à conclusão de que ele estava fazendo exatamente o que sempre fez desde o início da carreira, absorvendo informações. Enquanto outras pessoas enxergavam apenas uma gravação comum, Jungkook parecia estar estudando o ambiente, estudando as pessoas, estudando os processos, estudando como tudo funcionava. E essa curiosidade constante provavelmente contribuiu para transformá-lo no artista versátil que conhecemos hoje. Atualmente, Jungkook é reconhecido não apenas como cantor, mas também como performer, compositor e um dos artistas coreanos mais influentes do planeta. Porém, ao olhar para trás,
percebemos que muitos dos sinais desse futuro já estavam presentes desde cedo. O conteúdo do Arirang é quase como uma cápsula do tempo. Ele permite que os fãs observem características que mais tarde se tornariam marcas registradas da personalidade de Jungkook. Sua atenção aos detalhes, sua vontade de aprender, seu respeito pelos outros, sua capacidade de permanecer concentrado mesmo em situações aparentemente simples. Tudo isso estava ali. O problema é que quase ninguém percebeu. Talvez porque fosse um detalhe pequeno demais. Talvez porque todos estivessem olhando para outra direção. Ou talvez porque, naquela época, ninguém imaginasse o tamanho que Jungkook alcançaria anos depois. Hoje, revisitando essas gravações, muitos fãs conseguem enxergar elementos que passaram despercebidos anteriormente. E isso acontece com frequência quando analisamos conteúdos antigos do BTS. Momentos que pareciam comuns acabam ganhando novos significados com o passar do tempo. Pequenos gestos se transformam em pistas sobre a personalidade dos integrantes. E é justamente isso que torna tão interessante revisitar arquivos antigos. Você nunca sabe qual detalhe escondido pode encontrar. No caso de Jungkook, aquele momento no Arirang mostrou algo que vai muito além do talento artístico. Mostrou alguém genuinamente interessado no que acontece ao seu redor. Alguém que observa antes de agir. Alguém que aprende constantemente. E talvez seja exatamente essa combinação que tenha ajudado a transformá-lo em um dos maiores ídolos da atualidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha percebido esse detalhe quando assistiu ao conteúdo do Arirang pela primeira vez? Ou só percebeu depois que os fãs começaram a comentar sobre isso? Deixe sua resposta nos comentários porque eu vou ler tudo. Se você gostou dessa curiosidade sobre Jungkook, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, porque aqui sempre trazemos histórias, detalhes escondidos e momentos do BTS que muita gente deixou passar. Até o próximo vídeo!